Amém, irmãos? Graça e paz a todos, aos presentes, aos nossos visitantes. É sempre uma alegria estarmos juntos para cultuarmos esse nosso Deus. Conforme o louvor que cantamos, Ele tem sido tão bom. Expressar essa alegria é esse sentimento de gratidão por esse Deus que tem todos os dias sustentado as nossas vidas, tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado uma igreja para glorificar o seu nome. Isso é louvável. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós hoje vamos falar um pouquinho de um tema importante, perdido na casa do Pai, propício para o momento. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. Vamos falar um pouquinho da parábola do filho pródigo, das suas implicações e aplicações para a nossa vida, o que o Senhor estava querendo nos falar através desse texto, uma aplicação maravilhosa para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. Eu estou lendo a NVI, essa mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele lhe respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus amados. Te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra, e o Senhor enriqueça através do teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos estar sentados. Meus amados, como já demos uma pequena introdução, este tema, o capítulo 15 traz para nós algumas informações importantes, informações com relação a aquilo que estava acontecendo naquele momento. Se nós pegarmos apenas um texto isolado, nós não conseguimos entender e compreender por que Jesus falou desta forma. E é por isso que é tão importante para nós termos a consciência de, quando lermos um texto bíblico, a aplicação, ela sempre está no próprio texto ou no próprio contexto. Então, se voltarmos um pouquinho para o capítulo 1
deste capítulo 1, capítulo 15, verso 1, Jesus estava ali, ele estava com os publicanos e pecadores para o ouvi-lo. E naquele momento, os religiosos da época começaram a questionar Jesus, dizendo: olha, como tu sendo judeu, tu sendo mestre, como podes você comer com pecadores? Para a religião, para o fariseu, para aqueles, os saduceus, para a religião da época, era uma total aberração as pessoas se envolverem com pecadores e publicanos. Pecadores eram aqueles que eles entendiam que faziam coisas erradas. Os publicanos, eles eram rejeitados pelos judeus porque eles estavam servindo a Roma. E é nesse momento que, quando os fariseus começaram a murmurar contra Jesus, e Jesus fala assim: eu vou propor uma parábola. E ele começa falando de 3 parábolas. As parábolas, podemos dizer, dos achados e perdidos. E ele começa dizendo: olha, um pastor, ele tinha 100 ovelhas. Uma foi para o deserto, uma fugiu. E esse pastor deixou as 99 ali no deserto e foi atrás daquela perdida. Logo depois ele conta outra parábola. Olha, uma mulher, ela tinha 10 dracmas. Perdendo uma, ela acende a candeia. Ela procura de uma forma muito intensa. E quando ela acha aquela dracma, ela se alegra. E a terceira parábola é exatamente a parábola do filho pródigo, que não é bem o filho pródigo. O tradutor aqui, ele ajudou um pouquinho para entendermos melhor o contexto que Jesus estava dizendo, mas, na verdade, a parábola é a parábola dos 2 filhos. Então, Jesus começa a falar de um jovem, de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo vira-se para o pai e fala: pai, dá-me parte da tua herança, e vai para uma terra distante. E nós sabemos o que aconteceu. Aquele jovem, ele perdeu tudo que ele tinha, com farras, com bagunça, com meretrizes. E ele, caindo em si, ele falou: poxa, na casa do meu pai, os trabalhadores, há abundância de pão, e eu estou aqui sofrendo. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai. E nessa mesma história nós começamos a compreender, e foi exatamente o texto que nós lemos sobre o texto do irmão mais velho. Muitas vezes se falam tanto sobre o mais novo, pródigo, e isso e aquilo, que ele voltou, ele se arrependeu, mas o filho mais velho traz também no seu contexto um ensinamento maravilhoso para nós. Aí fica a pergunta para nós: por que Jesus usou esse contexto para expressar, para falar ali com os religiosos? Se nós analisarmos bem as parábolas, né, a ovelha perdida se perdeu fora, a dracma se perdeu dentro de casa, e o filho, né, um perdeu fora e um perdeu dentro, o mais velho e o mais novo. Essa, meus amados, Jesus estava querendo expressar naquelas parábolas a necessidade de um amor que era verdadeiro, que era o amor do Pai. E se nós analisarmos bem,
a parábola do filho pródigo, nós podemos entender e aplicar que quando Jesus fala do filho mais novo, ele está falando exatamente dos publicanos e pecadores. Que o amor do Pai, ele veio buscar aqueles que eram pecadores, necessitados. E quando nós olhamos a figura do filho mais velho, nós começamos a compreender que Jesus estava citando os publicanos, ou melhor, citando os fariseus, os religiosos da época. Era como se a conduta do filho mais velho era exatamente o que os religiosos estavam fazendo naquele momento. Certa feita, Jesus estava conversando com seus discípulos e disse: olha, a vós é revelado todo o reino de Deus, mas a eles, se referindo aos religiosos, é dado por parábolas. Certamente, meus amados, os religiosos daquela época, que questionaram Jesus naquele momento, eles não entenderam a parábola que Jesus estava dizendo. Jesus estava exatamente falando deles, de um coração endurecido, de homens que colocavam a sua religião acima de todas as coisas. E quando nós começamos a entender este amor verdadeiro, e começamos a compreender com o grande amor de Deus, o mesmo amor de Deus, ele tem sido demonstrado neste lugar. Todos os dias Deus tem derramado do seu amor sobre nós. E o texto que nós lemos, meus amados, ele fala exatamente sobre isso. Quando o filho mais novo volta para casa, houve uma grande festa, o pai o recebe com alegria, mas o filho mais velho, ele começa a questionar aquilo que o pai estava fazendo. Ele se achava merecedor, nele não havia misericórdia. E se nós analisarmos os dois aspectos, nós podemos entender que o filho mais novo, ele gastou tudo que tinha, e o filho mais velho ficou em casa, ele também queria a sua herança. Ele queria viver também. Ele não vivia, o filho mais velho não vivia em orgias, em festas, mas o filho mais novo se perdeu tudo que tinha. O filho mais velho nunca envergonhou seu pai, mas o filho mais novo envergonhou seu pai com aquela posição, fugindo de casa, saindo para viver a sua vida. E é essa a questão que nós estamos vivendo hoje, meus amados. A grande questão hoje, se nós analisarmos hoje e aplicarmos esta palavra para o nosso coração hoje, a mesma experiência que Jesus falou aqui, muitas vezes nós estamos vivendo. E é por isso o tema da mensagem, perdidos na casa do Pai. Aquele irmão mais velho, ele estava trabalhando, ele estava ali, mas ele estava perdido. Há pessoas hoje que estão vivendo nessa mesma condição. Elas estão dentro da igreja, mas não têm uma intimidade com o Pai. Elas não conhecem a voz do Pai, elas estão distantes do Pai. Enquanto a festa estava se realizando pelo retorno do mais novo, ele estava longe. E quando ele ouviu aquilo ali, um dos seus servos ali falou: olha, essa alegria toda que está acontecendo é porque o teu irmão voltou. O teu irmão voltou. Ele vivia na casa do Pai, mas quando nós analisamos o texto friamente,
ele já neste momento, ele quebrou 2 mandamentos principais que a Bíblia nos ensina. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse jovem aqui, esse jovem mais velho, ele quebrou, ele estava morando na casa do pai, ele tinha intimidade ali, ele vivia com o pai, mas ele quebrou um dos maiores mandamentos que a Bíblia nos ensina, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós, meus amados, temos que compreender isso. Nós não podemos ser vidas religiosas. Nós precisamos ter a intimidade com Deus. Os mandamentos de Deus é para ser cumprido. Nós não podemos ser crentes só na igreja, nós temos que ser crente em casa, crente com a família, crente no trabalho. Nós temos que dar bom testemunho, porque nós cumprimos os mandamentos que Deus nos ensinou. E ele quebrou 2 mandamentos ali. Primeiro, ele não perdoou o pai. Quando o pai recebe o filho mais novo, ele fala, olha, isso é um absurdo, né? Nas palavras dele, né? Isso é um absurdo. Como é que o senhor recebe o teu filho? Ele nem fala meu irmão. Ele não considerava o filho mais velho, tipo assim, né? Saiu, foi para fora, você não faz parte mais da comunhão, você não é meu irmão. E será que existe isso hoje, meus amados? Infelizmente. Infelizmente existe. Ele não perdoou o pai, nem perdoou o irmão. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem perdoar. Meus amados, perdão é evidência de salvação. Perdão é a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Se você não perdoa, você não merece o perdão de Deus. Então nós devemos perdoar, independente do que a pessoa fez ou não fez. Eu preciso perdoar porque eu alcancei o perdão eterno de Deus. Eu preciso compreender isso. Muitas vezes não amam os irmãos. Ele vivia na casa do pai, mas confiava na sua justiça. Ele acusava. Ele era um acusador. Olha, teu filho aí, né, pecador, bagunceiro, fez o que não devia e tu recebe de braços abertos. Meus amados, ele era um acusador, ele acusava o seu irmão. Ele se achava o padrão da obediência. Até porque o texto fala, ele diz, olha, eu sou melhor do que meu irmão. Porque eu nunca desobedeci a ti, cumpri as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Meus amados, que justiça há em nós. Nós não podemos julgar, sermos juízes. Nós somos miseráveis, pecadores. Nós precisamos imensamente da graça de Deus todos os dias. Porque esta graça e este amor são as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Nós não podemos ter essa questão, nós não podemos ter essa situação toda. Os fariseus ali, meus amados, eles questionavam Jesus, que sentava com os pecadores, porque para os fariseus, eles achavam que o pecado era uma coisa externa, tipo assim, não guardar o sábado, não fazer isso, não cultuar o Senhor lá no templo, e isso era pecado. Mas você machucar o teu irmão, machucar o próximo, não era pecado. Ele vivia na casa do pai, mas não se sentia livre.
Ele vivia livre, mas se achava um escravo. E o texto fala sobre isso. O texto diz assim: eu trabalhei para ti, como escravo. Ele não se achava filho. Ele não se achava filho, ele se achava escravo. Então, ele obedecia não por um coração voluntário, por amor. Ele obedecia por medo ou por receber elogios. Meus amados, e nós, como servos de Deus, nós devemos ter essa consciência. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, muitos trabalham aqui, são diáconos, são as senhoras que estão no departamento de senhoras, o louvor. Nós fazemos isso porque nós queremos fazer, não por uma obrigação, não porque o pastor mandou. Isso é a pior coisa que pode existir na vida de um servo. Porque quando este homem aqui, ele fazia por obrigação. Ele não fazia porque ele queria fazer. E a maior alegria do nosso Pai é quando você está servindo ao Senhor de todo o teu coração, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de filho, não com um sentimento de obrigação. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar, não sei o quê, senão o pastor vai brigar comigo. Não é verdade isso, Mas é assim que funciona. Muitas vezes nós temos esse pensamento errado. Nós estamos tendo o pensamento desse jovem mais velho. É um sentimento de religiosidade no nosso coração. Eu não posso servir a Deus por obrigação. Eu tenho que servir a Deus porque eu o amo de todo o coração. Eu quero servi-lo, eu sou grato a Ele. Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados. Eu preciso compreender isso. E ele se sentia escravo. Olha só, eu trabalho aqui como escravo. Não é isso, meus amados. O Deus da obra não quer isso de você. O Deus da obra quer que você tenha um coração sincero para fazer a sua vontade. Então ele fazia as coisas certas por motivações erradas. Ele até fazia por zelo, mas era a motivação errada. A sua obediência não era do coração. Ele nunca usufruiu e se deleitou no Pai. Ser crente para ele era um fardo pesado demais. Meus amados, ser servo de Deus nunca pode ser um fardo, tem que ser uma alegria. A alegria dos salvos, a alegria de fazer por amor àquele que me amou primeiro. Esse é o sentimento. Ele vivia sufocado, gemendo como escravo. Ele vai na igreja, mas não tem prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com o Pai. Ele vivia com o Pai, mas não desfrutava de todos os benefícios que o Pai tinha para ele. A tal ponto que ele questiona o Pai: olha, Pai, eu nunca recebi um cabrito, e tu mataste aí um bezerro cevado para aquele lá que não é nem meu irmão. E o Pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Meus amados, muitas vezes nós usufruímos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida por esse sentimento de religiosidade que muitas vezes está no nosso coração, nos atormenta. E esse filho, ele falava: não, olha, tu nunca me deste. E o pai falou: olha, tudo que é meu é teu.
tudo que é meu é teu. Nós devemos, meus amados, provar do bem que Deus tem dado para nós. Primeiro, do seu amor incondicional, da sua graça abundante, do seu perdão que nos alcançou. Precisamos ter relacionamento com o Pai. Este filho mais velho, ele vivia na casa do pai, estava ali, trabalhava, fazia e não usufruía de todos os bens que o pai tinha para ele. E o pai falou: filho, tudo que é meu é teu. E será que isso não acontece conosco muitas vezes? Nós precisamos usufruir dos bens que Deus tem para nós, meus amados, se alegrar, glorificar ao nome do Senhor neste lugar, pelo bem que Ele tem feito todos os dias na nossa vida. Ele vivia na casa do pai, mas estava com o coração cheio de amargura. Ele se sentia melhor do que o irmão. Olha, eu faço tudo aqui, e teu filho aí faz nada. Para ele, meus amados, não existia a palavra recuperação, não existia perdão. Para esse filho mais velho, se for embora, que vá em paz. Mas Deus não é assim. Deus vai atrás das suas ovelhas perdidas. Deus está mostrando ali, Jesus está falando através dessas parábolas, que os homens, eles abandonam, mas Ele, o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe muito bem como é que está o teu coração, as aflições, e muitas vezes, meus amados, os sofrimentos que vivemos no passado, que até hoje nos aprisionam, situações que vivemos na nossa vida. Deus quer libertar o nosso coração nesta noite. Deus quer tirar este fardo pesado, porque Ele fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o recado do Pai. Para Ele não existia a oportunidade de restauração. Ele se sente injustiçado pelo Pai. Ele se sente indisposto a perdoar. Quando ele vai questionar o Pai, ele fala: olha, o teu filho. Ele não fala meu irmão. Ele vive mergulhado num ressentimento profundo. Ele vê seu irmão como rival. Ele não vê o seu próprio pecado, porque ele acha que fazendo, trabalhando daquela forma, ele estava agradando. E na verdade não. Ele estava errado. Ele perdeu a comunhão com o irmão e com o pai. Quando guardamos ressentimentos. E interessante, meus amados, que ele se recusa a entrar para comemorar aquele dia glorioso. Ele mergulha no mar de amargura. Ele não quer participar. Ele vivia na casa do pai, mas recusou fazer parte da festa do pai. A parábola termina com o filho perdido no mundo, voltando para a casa do pai. E o filho que vivia a paternidade do pai, fora da casa do pai. O que estava fora, entra para a festa. E o que estava dentro, fica fora da festa. Mas se nós, meus amados, analisarmos esta palavra, nós começamos a compreender qual o maior personagem desta parábola.
não é o filho mais novo, nem é o filho mais velho, mas o pai. O pai, meus amados, ele trata de uma forma muito intensa. Ele age de uma forma maravilhosa. Ele poderia agir de uma forma mais dura com o filho que se perdeu, mas ele não. Ele o abraçou, levou roupas novas, colocou um anel no dedo. Por outro lado também, quando esse filho mais velho se retratou, ele poderia também dizer, mas poxa, você está aqui. Mas ele fala, filho, o que é meu é teu. A figura mais importante desta parábola é o pai. Então esta parábola não poderia ser chamada a parábola do filho pródigo, mas sim parábola do pai que ama os dois filhos que estavam perdidos. Esse seria o resumo desse texto maravilhoso que nós lemos. A parábola seria a parábola do pai que ama os seus dois filhos. E no finalzinho, há um detalhe interessante que nós vamos falar que é importante para nós. Deus não, meus amados, o amor do Pai pelos perdidos, Deus não desiste. Ele espera aqueles que estão longe. Se por acaso você entrou nesta noite aqui, está longe do Pai, o Pai está te chamando. O Pai está te chamando para viver intensamente um relacionamento próximo com Ele. Mas se você é o filho mais velho, Ele também insiste para que você entre para celebrar conosco a festa da salvação. Ele insiste conosco porque Ele nos ama com seu amor eterno. O pai vai ao encontro do filho mais novo, mas sai também para conciliar com o filho mais velho. Deus perdoa, Deus se esquece, Ele perdoa e lança os nossos pecados. E diante disso, meus amados, a pergunta para nós: quem somos nós para merecermos tão grande amor? E esses dois filhos, muitas vezes estão no nosso meio, somos nós. Muitas vezes saímos para uma terra distante, nos decepcionamos porque amor verdadeiro só na presença do Pai. Ou então eu estou vivendo uma vida religiosa, com motivações erradas, fazendo até o certo, mas com motivações erradas. Mas mesmo assim, Deus é paciente para conosco, Ele nos ama da mesma forma, Ele quer tratar conosco a cada dia. Nós não merecíamos esse amor, esse cuidado. E como está hoje o nosso relacionamento com o nosso Pai? Será que você hoje pode avaliar, se autoavaliar, dizendo qual é meu relacionamento com o Pai? Será que eu estou vivendo como o filho mais longe? Ou será que eu estou vivendo como o filho mais velho? Eu preciso avaliar isso. Muitos hoje se comportam como o filho mais velho. Não entendem que a salvação é pela graça, pela misericórdia. Precisamos entender, meus amados, que tudo que Deus nos dá não é méritos nossos, mas é dele, mérito a Ele, glória a Ele, tudo pertence a Ele.
nós não temos nada para oferecer ao Senhor. E a pergunta também é essa: qual é a sua verdadeira motivação no Evangelho? Qual é a sua verdadeira motivação? É ser um religioso ou um verdadeiro arrependido? Nós temos que nos confrontar todos os dias, meus amados. Será que eu tenho me arrependido dos meus pecados? Será que eu tenho que ter confessado a Deus? Eu preciso disso. Em João, Evangelho de João, ou melhor, Carta de João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério. E eu quero encerrar aqui, meus amados, para resumir essa palavra, dizendo para a igreja: falamos tanto sobre o filho pródigo, mas o que é filho pródigo? Filho pródigo no original significa aquele que vai além dos limites. Tanto o filho mais novo, ele foi além dos seus limites. Ele foi, gastou tudo que tinha, se perdeu no mundo, mas se arrependeu e voltou. O filho mais velho também foi além dos seus limites, que ele achava que o pai era propriedade sua. Ele se importava mais em fazer do que em servir. E digo para a igreja hoje: o verdadeiro pródigo é o Pai. Mas por quê, pastor? Porque Ele vai além dos limites do seu amor. O Pai é pródigo, porque Ele não olhou as nossas mazelas, Ele não olhou as nossas dificuldades, Ele foi além. Porque o seu amor não há limites. Deus nos ama de uma forma incondicional. O Pai, sim, é pródigo, porque Ele nos amou além daquilo que merecemos. Porque Ele não nos ama pelos nossos méritos, mas por misericórdia. É esta a grande mensagem para a nossa vida hoje. O Pai é pródigo. Ele vai além dos seus limites. E Ele foi tão além que Ele foi à cruz. Porque a cruz era para nós, que somos pecadores, que somos limitados. A cruz era para nós, mas Ele foi além dos seus limites. Nós precisamos, meus amados, entender que Evangelho é isso. Evangelho é se comprometer, se relacionar com o Pai, é querer, é desejar, é amá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos disso. Deus é pródigo em amor, porque o seu amor não há medidas. Deus não vai nos amar porque você fez isso ou aquilo. Ele vai nos amar porque Ele ama de uma forma que o homem não pode medir. Este é o amor de Deus.
É o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor perfeito, é o amor sacrificial. Que hoje nós possamos nos avaliar. Como está a minha vida diante do nosso Deus? Deus, Ele está como aquele pai, Ele está te esperando. Ele te chama. Ele te recebe de braços abertos. Ele te dá uma nova caminhada, uma nova identidade. Ele te dá vestes de salvação. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não se sinta melhor do que ninguém. Somos falhos, pecadores, mas hoje precisamos compreender o amor de Deus. Ele está sendo derramado sobre nós, como aquele homem amou os 2 filhos. A palavra para você nesta noite é: Jesus te ama. Não importa o que eu estou vivendo hoje, se arrependa-se dos seus pecados e se relacione com Deus. Ele te ama, Ele te chama. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de pé. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável. É impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. As crises que afetam os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se sabe um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrube. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é o meu Rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nem a injustiça em seu olhar. Glória a Deus. Em seu caráter não há dúvida, nem mais
Jesus. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. As crises que afetam os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrube. Nós servimos. Eu sirvo a Ele. Nós servimos ao nosso Deus. Adoro Você pertence a Deus. Dependo Você é filho. dele. Glória a Jesus. Ele é o meu rei. Glória a Eu Jesus. sirvo a Ele. Adoro Ele. Dependo dele. Ele é o meu rei. Glória a Jesus. Braços dele, Nele temos segurança. Morar com Ele um dia eu irei. Glórias ao nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. É o convite que Deus tem para você. Você quer morar com o Senhor? Ah, pastor, mas eu estou um pouco rebelde. Deus vai. Ele vai te buscar. Ah, pastor, mas eu ainda estou tão dividido, tantas coisas. Ele tem paciência, ele é paciente. Tudo que é dele é teu. E nessa noite Deus possa mover o nosso coração. As interrogações, muitas vezes trazemos no nosso coração, que nos afligem tanto. Deus, Ele nos ama além do limite. Feche seus olhos.